esperando o Jael se ajeitar. Então, pessoal, já está gravando. Vamos iniciar, então, a banca de Jael Rosa de Faria. Você vai ter 30 minutos, né, para fazer seus comentários, sua exposição. E aí, depois, cada um de nós, os membros da banca, vamos fazer algumas observações, questionamentos, etc. Aí você também escolhe se responde logo depois de cada um ou no final. E aí a gente abre para a plateia, depois a gente dá uma saidinha para depois vir com o resultado, certo? Então, fique à vontade, Jael. Tranquila. Pode ir. Pronto. Obrigada. Vou compartilhar aqui a tela. Já aviso que eu vou estar olhando um pouco para cima, porque meu computador está aqui e a câmera está embaixo. Mas... Tá mostrando em tela cheia? Está sim. Pronto. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença dos membros da banca e todos presentes aqui por estarem participando, né, desse momento tão importante e marcante da minha vida. Eu estarei apresentando o meu trabalho final de graduação, intitulado QI+, Complexo de Aprendizagem Colaborativo, orientado pela professora Lídia Quieto. Essa apresentação é um resultado bem sucinto de toda uma pesquisa que eu fiz durante meses, que está toda bem embasada e profunda no meu dossiê, que vai estar em breve no repertório da UFBA. A temática educação sempre foi algo que me chamou muita atenção, e eu lembro que desde a época da escola eu me questionava sobre o nosso sistema educacional, né, e como parecia que ele nos limitava, ou ao menos que não fazia com que a gente tirasse o melhor de nós. Mas, alguns anos depois, quando eu comecei a lecionar como professora em uma escola de inglês, eu comecei a observar e identificar alguns fatores que tornavam essa experiência, a experiência daqueles alunos, né, diferente do que era na escola. E um deles, o primeiro, era a motivação de estar no ambiente, porque eles enxergavam resultados e práticas do que aprendiam todos os dias. O segundo é que eles tinham uma vivência participativa e interativa durante as aulas. E terceiro, eles tinham aulas mais dinâmicas, né, com diferentes formatos a depender da necessidade da aula. E a partir dessa observação, eu comecei a pensar como que eu poderia associar a arquitetura a essa situação e se poderia contribuir para alguma solução. E aí eu cheguei às seguintes conclusões. Para a primeira questão, a motivação, né, de estar em um ambiente é influenciado tanto pela percepção de valor que a gente dá ao ambiente, quanto, se considerando um ambiente de aprendizagem, se vê sentido e aplicabilidade na sua vida do que é ensinado. Ou então, ainda por um ambiente que proporcione uma experiência sensorial positiva. Se você gosta de estar no ambiente, você tem motivação de estar lá. Para a segunda questão, o espaço projetado pode sim favorecer ou não as interações e o relacionamento. E a dinâmica das aulas, né, muda com dois fatores: a pedagogia adotada e pelo espaço físico. Então, o ambiente pode favorecer, né, a discussão, a experimentação, os diversos tipos de aula a partir da configuração do espaço. E durante esses estudos eu descobri que entender essa dinâmica das interações do ser humano com o ambiente não era apenas uma percepção minha, mas era uma ciência. E esse estudo que interrelaciona o ambiente com os impactos no cérebro humano é chamado de neurociência aplicada à arquitetura ou neuroarquitetura, que é a base teórica que eu utilizo para minhas escolhas projetuais. O sistema educacional do nosso país se encontra estagnado por muito tempo, muitos anos, e a prova disso são os índices de educação que a gente tem em relação ao mundo, a partir das provas que a gente tem, que são aplicadas para os alunos. E uma parte significativa do que justifica esse resultado é a falta de inovação na grade curricular, né, a metodologia utilizada, mas também por questões de infraestrutura. A gente tem carência de espaços que sirvam como instrumentos educacionais e que facilitem essa prática. Poucas escolas públicas têm laboratórios e equipamentos para fazer essas aulas práticas, e menos ainda espaços onde os alunos possam estudar, desenvolver trabalhos, pesquisas, e das bibliotecas, que seriam esses espaços, as bibliotecas públicas, poucas estão atualizadas para a nova dinâmica atual, que
que mexe com o público digital, é flexível, e elas não comportam os novos recursos, né, de mídias audiovisuais, por exemplo. E sem contar, né, que agora temos um acréscimo da pandemia que acentuou mais ainda a desigualdade na educação do nosso país, diferenciando bem aqueles que tiveram a educação privada e a da pública. E essa privação, né, do estudo por mais de um ano, além da privação da interação social, trouxe consequências bem significativas na fase de formação, né, por causa das habilidades interpessoais. E isso tudo está sendo estudado, já tem várias pesquisas falando sobre isso. Aqui no mapa eu mostro, né, no Brasil, a quantidade de bibliotecas e espaços, né, que a gente tem de leitura pelas cidades do Brasil. A gente pode ver que a região norte e nordeste são as regiões com menos desses espaços. E a região norte e nordeste, como eu falei, apresenta os piores índices nessa questão toda que eu falei. E não foge da estatística das escolas com pouca infraestrutura. Aqui nesse gráfico mostra os recursos tecnológicos, né, que foram listados pelo censo, que essas escolas poderiam se apropriar para ajudar na educação, e a região norte e nordeste são as que têm o menor índice. Salvador, por exemplo, conta com 763 escolas, entre públicas e privadas, do público que eu quero atender, que é ensino fundamental 2 e ensino médio, servindo cerca de 225 mil estudantes, e desses 75% são de escola pública, ou seja, a maior parte enfrenta essa dificuldade de acesso, né, a recursos, visto que na escola pública é bem menos. E tendo em vista essas questões todas, se faz necessário um equipamento que forneça esse espaço para desenvolver áreas novas, para que sirva para o estudante estudar e se desenvolver com autonomia, e para desenvolver a boa prática do estudo. E, a partir disso, o objetivo central do projeto passa a ser criar uma proposta arquitetônica de um espaço colaborativo, tecnológico, pensado para estimular a criatividade, a inovação, o protagonismo, a colaboração entre adolescentes e jovens da cidade de Salvador, unindo a iniciativa privada e o setor público para a criação de um complexo que funcione de forma coadjuvante, né, por um mesmo propósito: gerar impacto e resultado a partir do conhecimento integrativo e aliado ao espaço público. Para escolher a localização para esse equipamento, alguns pontos foram levados em consideração, sendo eles o local, né, ser de fácil acesso, via transporte público principalmente, e um lugar que fosse próximo a uma boa quantidade de escolas, tanto públicas quanto privadas. Dessa forma, o lote escolhido ficou no bairro de São Marcos, que se localiza no miolo da cidade de Salvador, que é um bairro caracterizado por, a maioria, edifício multifamiliar, mas também tem edificações de uso misto e comércio. E a região é de pessoas de classe média a baixa. Essa região, os miolos da cidade, sempre são as com menos edificações e equipamentos públicos, né? Menos edificações culturais. A maioria se concentra pela orla da cidade. O terreno que foi escolhido se encontra desmatado e em desuso. Ele, como se pode observar, né, a topografia da região é bem acidentada, mas a região do terreno, ela já houve uma movimentação de terra, então a ideia é trazer um novo uso para o terreno que já foi tocado, né, pelo homem. Esse projeto visa atender principalmente o público de estudantes do ensino fundamental 2 e ensino médio, e para isso eu mapeei as escolas da região dentro de um raio de 2 quilômetros, que são os mais que se beneficiariam diretamente, né, da proposta, e eu cheguei a um número de 6.296 alunos nesse perímetro. Em frente ao terreno, a gente se concentram edificações de uso comercial, restaurantes, lojas, mercados, e mais entrando um pouco no bairro, a gente tem a predominância de edifícios residenciais. A principal via do bairro é a Avenida São Rafael, que é justamente a que serve esse terreno e por onde faz as principais ligações, né, do bairro com os bairros adjacentes e com a avenida paralela, e ela é considerada uma via coletora 1 que distribui e coleta os fluxos do bairro. Ela conta com uma ampla rede de ônibus, né, e também é próxima
à estação de metrô Pituaçu, que fica a cerca de 1,5 km do terreno. O terreno também fica localizado estrategicamente entre 2 pontos de ônibus em direção ao Padre Lima, aqui nessa região, já que a via, né, que passa bem em frente ao terreno só tem uma mão, a segunda mão dela passa por trás desse canteiro e por trás das edificações comerciais em frente ao projeto. E tem pontos de ônibus também, mas mais afastados. E a região é considerada pela LOUS uma ZPR3, que tem essas seguintes aqui condicionantes que foram consideradas para elaborar o projeto. Como referência, eu escolhi uns projetos interessantes em relação à arquitetura e à proposta do projeto, né? A primeira que eu destaquei é o projeto da Biblioteca de São Paulo, que fica marcado pelo seu conceito, né, de representar a liberdade e a liberdade pelo conhecimento em contradição ao que era esse espaço, que era um complexo penitenciário, né, a marca de uma prisão. E o que mais me chamou a atenção foi a arquitetura marcada por uma área ampla de iluminação zenital, que a gente pode ver aqui mais do lado, e uma estrutura, né, que garante uma flexibilidade de layout interno, já que a gente não tem divisórias internas praticamente, e todas essas divisórias são montadas, as ambientes são montadas pelo mobiliário, tornando o equipamento bem lúdico através de cores e formas. A segunda referência que eu escolhi foi o Colégio Estadual José Leite Lopes, em parceria com a NAVE, né, que esse projeto é uma parceria público-privada do governo do estado com o Oi Futuro, que é uma instituição que visa inserir a tecnologia nas escolas públicas. E ele chama atenção por ter amplos espaços e com interiores bem interessantes. Essas ambiências são montadas também só com mobiliário e eles têm uma cara bem lúdica e tecnológica. Outra coisa interessante que eu destaquei do projeto foi esse edifício escada, que ele foi projetado para ligar as duas edificações que têm usos diferentes, tanto da instituição quanto da escola, e ele é responsável pela distribuição e toda a conformação do edifício, né? A zona de junção. A ideia do projeto surgiu da observação de duas tendências, né? A de proporcionar espaços de qualidade que produzam impactos conscientes, e a dos espaços colaborativos, onde se foca, né, em compartilhar, em crescer junto, uma ideia bem parecida com os coworkings, que se assemelha com a ideia do projeto. A partir daí, eu conceituei o projeto em 3 eixos, né? Trazer uma área de lazer e descompressão aberta ao público, um co-studying, que é como eu chamei esse espaço colaborativo de estudo, que vai concentrar uma mediateca e um hall colaborativo, e um curso técnico onde vai ter salas e laboratórios direcionados para áreas de tecnologia, para desenvolver projetos, através de projetos, gerar impactos reais para problemas da nossa sociedade. E a partir daí eu elaborei essas diretrizes também para a elaboração do projeto, do complexo, né? O primeiro era propor ambientes de estudo diversos para atendimento de demandas variadas. Segundo, integrar visualmente, fisicamente os espaços, mezaninos, passarelas, faixas, cortinas de vidro, recortes nas lajes. Salas de laboratório tecnológicos que favoreçam a colaboração. Quarto, aproveitar o máximo da iluminação natural e ventilação cruzada. E 5, integrar a natureza e as formas de vida, né? Árvores, água, no ambiente, para a gente ter mais conexão com os sentidos. E o programa, então, ficou dividido nesses 3 eixos, através de 3 pavimentos. No primeiro pavimento, que é esse destacado aqui, o térreo, destacado por verde, fica toda a questão da parte colaborativa do co-study, e também as partes de serviço mais pesadas, que é o almoxerifado, sala de máquinas. Também é marcado pelo auditório, que é para receber visitantes, palestras, congressos, e também toda a parte de serviço que é necessária, né, administração, enfim. A parte do hall colaborativo é dividida em ambiências aqui que podem ser observados, e também tem um mirante atrás do terreno. No primeiro pavimento, que é subindo aqui, a gente tem a parte de acervo da mediateca, né?
e a parte da escadaria com um pátio central de interligação e distribuição dos fluxos dessa edificação, desse complexo todo. E também tem uma administração, um comércio de papelaria, por exemplo, para servir suporte. E no segundo pavimento, a gente tem toda a edificação de curso. Então, todas as salas e laboratórios necessários para o curso estão localizados nesse nível, assim como um terraço que funciona como espaço de descompressão e horta nesse espaço. Para esse programa, eu utilizei um fluxograma bem livre, porque eu queria que garantisse uma permeabilidade dos espaços, já que eles são colaborativos e tem toda a ideia de integração. E então, a gente, como você pode ver, não tem bem uma hierarquia, né? Vamos ver, de entrada. A gente pode ter acesso tanto ao primeiro pavimento, quanto para o segundo, quanto para o pátio, quanto para a mediateca, quanto para tudo saindo do mesmo ponto. E todos por dentro são bem abertos, trabalham com a ideia de open space, que garante que a gente possa ter acesso livre, tanto visual quanto físico, geográfico, né? E para isso, e para o projeto, eu resolvi zonear em 4 seções. Uma zona de apoio e suporte, uma zona de trabalho aberto colaborativo e zonas de foco e atenção e uma zona de descompressão. No primeiro nível, aqui no térreo, a gente pode observar que a parte colaborativa é bem marcada pelo hall colaborativo do co-study. As zonas de foco e atenção ficam pelo auditório, pelas salas multiuso que vão ser utilizadas para monitorias, e as áreas de descompressão ficam marcadas pela escadaria, que é um monumento, né, da edificação, pelo mirante e pelos canteiros que a gente tem aqui também. E as áreas de serviço ficam marcadas pelos tanto as administrações quanto os sanitários. E no primeiro pavimento, a gente tem uma ampla área de foco e atenção que é reservada para a parte de acervo. E também tem uma grande área de descompressão pelo pátio. E integrando essas 2 zonas, a gente tem um café que funciona como suporte e também como descompressão desses espaços. E de apoio, a gente tem os sanitários, o comércio e a administração, né? Para o último pavimento, eu tenho um terraço como descompressão, assim como algumas áreas de encontro para esses alunos que estão, né, em aula. As salas não são consideradas apenas uma zona, porque elas são configuradas para serem dinâmicas e flexíveis conforme a necessidade, então elas podem ser tanto colaborativas quanto para foco. Os sanitários, as regiões de professores e administração também ficam pela área de suporte. O partido da implantação utilizado foi de centralizar o edifício entre os 2 pontos de ônibus e distribuir o estacionamento pelo terreno para que não ficasse um enorme vão só de carros. E então, a fachada frontal, que é a principal da edificação, fica voltada para essa avenida principal que corta o bairro. A edificação também foi recuada para ficar emoldurada, né, na paisagem, e a gente possa ter uma ideia inteira dela quando passa na rua. Foram utilizados alguns pisos de cor diferente para demarcar as entradas e os caminhos como forma de convite. Os acessos da edificação foram distribuídos conforme essa implantação, então a gente tem acesso ao co-studying, o pátio pela frente e o auditório pela lateral, aproveitando o desnível criado pela escadaria. Na volumetria, como ponto de partida, eu defini a forma dialogando com o projeto, né? Tinha que provocar autonomia, tinha que ter liberdade, os espaços tinham que ser interessantes, atrativos, convidativos, a ideia de cheios e vazios, natureza entrando, conexão visual entre o espaço, valorização da iluminação e ventilação natural, e daí que surgiu a ideia de utilizar níveis, já que eu não poderia ter essa interessância toda através do terreno, já que ele era plano. Então, o ponto de partida foi criar 3 módulos para esses 3 usos, vamos dizer assim, e brincar de encaixe e recorte com eles. E, a partir daí, a ideia da grande escada na fachada fica como uma ideia simbólica de convite, de levar a algum lugar, de
levar a outro nível, que é todo o conceito, né, do projeto. E para trazer mais dinâmica para essa escada, optou-se por criar todas umas jardineiras, intercalando ela, criando espacialidades no meio da escada, para que ela não ficasse tão óbvia. E a escolha de fazer ela de quina também favoreceu não só a fachada frontal, mas a lateral, que leva ao auditório e permite com que também favoreça ao fundo, né? Não fica uma fachada abandonada. Dessa forma, todas as escolhas de volumetria foram intencionais para trazer essa ideia de convite, para permitir a permeabilidade visual e a conexão dos espaços. A circulação ficou dentro do edifício, foi pensada para ser fácil e clara, e por isso que eu escolhi só um bloco de escadas e elevadores que conecta todos os pavimentos de forma principal, né, que fica aqui localizado. São 2 elevadores e uma escada, que foi escolhido para demarcar as regiões de conexão, a cor laranja, para realmente ter essa fácil leitura de onde é os acessos. Tanto lá na frente, quando eu mostrei os caminhos, quanto aqui dentro, através das escadas. Todas são demarcadas pela cor laranja, facilitando esses caminhos. Mas como eu não quis deixar só uma sugestão de caminho, a gente tem outras possibilidades. Aqui do lado a gente pode ver outras escadas que eu tenho de alternativa. A primeira é a escadaria, que é um monumento, que é um espaço, mas também é uma escada, que dá acesso ao primeiro pavimento. Essa escadaria metálica no meio, que dá a conexão do primeiro pavimento com o segundo pavimento através do pé direito duplo, que tem um recorte aqui, abertura zenital também, e essa escadaria somada a uma faixa elevada que traz a ligação com o mirante e com o fundo e não deixa essa fachada abandonada. O sistema estrutural para essa edificação tinha que permitir, né, um grande vão e que fosse leve. E para isso eu utilizei as lajes de steel deck, que são uma grande aposta para o futuro, já que as estruturas metálicas estão com tudo aí por fora, e associadas às pilares de concreto e vigas metálicas. A laje tem 14 centímetros de altura e as vigas são de 2 tipos, de 2 tamanhos, né? São W tipo I, de 2 tipos, 50 por 25 e 25 por 15. E os pilares, a grande maioria, são de circunferência 50 centímetros e os de pé direito duplo são de 60 centímetros. Mas, falando agora dos conceitos de neuroarquitetura aplicados, o primeiro que a gente vê é a ventilação e iluminação natural, que a gente já estuda e considera em vários projetos, mas que agora, mais do que nunca, é necessário considerar, já que eles provocam bem-estar e, especialmente, se tratando, né, de atividades que exigem clareza mental. O conforto, né, passa a ser essencial. Então, essas posições, tanto do vento quanto do sol, nortearam todo o projeto. As fachadas que recebem mais incidência dos ventos foram pensadas para deixar mais livres, então tem menos paredes, são aquelas partes dos pilotis. As partes que recebem incidência solar, tanto durante a manhã quanto durante a tarde, foram protegidas através de brises para bloquear o sol direto, mas permitir tanto a permeabilidade visual quanto a entrada de iluminação. Claro, também houve uma abertura aqui zenital em cima, na cobertura, permitindo essa troca de calor, de ar quente e frio, através dessa abertura, e todas essas considerações foram indicações da NBR 15220, que considera a zona de Salvador como 8 e faz essas indicações. Outro conceito foi a vegetação. O benefício do verde do ambiente está mais que comprovado, mais que testado, que estar, né, em ambiente de natureza contribui para o bem-estar e diminui o estresse. Consequentemente, ajuda na produtividade. Tudo a ver com o conceito do projeto. E logo nos acessos principais a gente vê grandes canteiros, vê que eles são distribuídos ao longo do terreno, mas eles não ficam por aí. No meio da escada a gente tem os canteiros, os ambientes. Dentro da edificação, no pátio, a gente tem o jardim que liga todos os espaços, né? Liga tanto o segundo pavimento quanto esse primeiro, e dentro dos ambientes também são pensados de colocar as vegetações. A materialidade também entra como uma escolha proposital, né? Ligada aos sentidos, já que os materiais
fazem envolvem, né, os sentidos, tanto por causa da textura, quanto por causa da cor, por causa do som, e optar por esses materiais mais crus e neutros na base da edificação permitiu que eu destacasse as regiões que eu quisesse para favorecer as coisas que eu quisesse. Por exemplo, o laranja das circulações, né? Elas são o que são porque elas conseguiram se destacar. Os brises trazem a ideia da permeabilidade, né? Porque elas são chapas perfuradas, e a ligação, né, desse projeto, tanto com fora como dentro, e o espelho d'água também feito na entrada do Cold Study e na lateral, mais uma estratégia para ativar mais sentidos, porque já foi comprovado que quanto mais sentidos a gente ativa no ambiente, mais a gente se conecta com ele. Então, propositalmente, está na entrada dessa edificação. A disposição final do espaço ficou mais ou menos nessa conformação, né? Não ficou dessa conformação. A gente entra aqui pelo Cold Study, tem um lobby, tem todo o hall colaborativo, uma galeria aqui, as salas de multiuso para monitorias, os sanitários. O bloco de sanitário ficou na mesma torre em todos os ambientes. Embora eles não estejam todos um em cima do outro, todos os banheiros estão um em cima do outro, né? Os blocos não estão, mas os banheiros estão. Aqui pela lateral a gente entra para o auditório, então tem todo o foyer, o apoio necessário para esse auditório, o estacionamento e o mirante. No primeiro pavimento, a gente tem o pátio integrativo, que é marcado pela abertura zenital, pela abertura do pé direito em cima, a escadaria, tem o comércio, a administração e toda a parte de acervo e sanitários. E o terceiro nível, com todas as salas especificamente detalhadas para cada curso e para cada necessidade de equipamento estudada no projeto. Aqui tem o terraço e a horta, que também serve como descompressão, e os sanitários, que também ficam na mesma torre. Agora a gente precisa entrar um pouco nas espacialidades, já que os espaços têm intenções específicas. E para isso eu resolvi descrever cada um deles com a descrição, intenção e estratégia que eu utilizei para a gente visualizar de forma clara como é que se fez essas escolhas. O lobby e o acesso são ambientes de passagem e eles devem ser informativos, claros e atraentes. E por isso a intenção era criar ambientes atraentes e com leitura fácil, de onde ir para quem perguntar. E como eu fiz isso? Pela utilização de cores vibrantes e atraentes para destacar essas regiões. O pátio integrativo é um espaço de distribuição e confluência de fluxos, então, além da integração dos espaços, então a intenção foi criar um ponto de encontro de todos os usos da edificação e criar a sensação de um espaço ao ar livre, ainda que coberto. E a estratégia utilizada para isso foi integração de forma física, né? As escadas, as cortinas de vidro que dão para os co-studying, os espaços sem paredes, e também pela visual, através da abertura zenital e pela recorte na laje que a gente tem aqui no meio. E a sensação de espaço ao ar livre foi permitida através da vegetação que entra de diversas formas nesse ambiente. Aqui tem mais imagens de como fica essa região, né? Esse espaço. O hall colaborativo, que é composto por várias espacialidades e ambientes determinadas pelos mobiliários, é um open space, né? Ele é definido pelo mobiliário. Então, a intenção é criar uma atmosfera colaborativa, onde tudo está integrado e que haja várias formas de acomodar e utilizar o espaço, e que desperte criatividade e inspiração. E a estratégia para isso foi utilizar mobiliários diversos, né, de disponibilidade de recursos móveis, para que possam se adaptar às necessidades desse público. Então, a gente tem cadeiras, móveis, mesas, tudo disponível para você conformar conforme a necessidade, né? E a gente também colocou bastante verde nas regiões para fazer o equilíbrio, principalmente nas zonas que a gente tem mais luz azul, né, que é dos computadores. O acervo físico e digital é a mediateca para estudo e atividades de maior concentração e foco. A intenção foi criar um ambiente realmente inspirador e uma atmosfera em que você entre numa cidade do conhecimento,
como assim eu chamei. Então, a estratégia para chegar nesse nível foi utilizar prateleiras desenhadas como caminhos e divisórias e portais. Então, essa estante não é óbvia, né? Ela não é desenhada para ser toda igual, mas em algum espaço ela é vazada, outro espaço ela forma um portal, às vezes ela serve como banco. Então, ela faz esse mundo, né? Com toda com esse desenho. E a boa iluminação natural também facilita essa prática, né, dessa região. Aqui a gente tem mais imagens. E as salas de aula eu não poderia descrever todas aqui, porque eu ficaria um ano para cada uma, o layout de cada uma. Mas, especificamente, em geral, todas foram pensadas para ser colaborativas e serem flexíveis no layout. Todas permitem com que haja várias atividades a depender da demanda. Mas eu vou descrever apenas uma, que é nova, muita gente não conhece, que é o Espaço Maker, que é uma tipologia de sala que cresce muito por alinhar as tecnologias futuras de impressão 3D. E, para isso, se faz necessário equipamentos específicos para esse laboratório, mas ele não chega a ser um Fab Lab porque não está dentro das regrinhas da instituição que regulamenta esse espaço. Então, esses equipamentos todos foram pensados para estarem nessa sala e o desenho dela também para essa utilização. Todos os ambientes, então, têm um mobiliário diverso para permitir essa autonomia e essa flexibilidade de uso. O mirante, no fundo, é um ambiente de contemplação e profunda conexão com a natureza. A intenção foi criar uma atmosfera propícia à contemplação e reflexão, conexão da natureza e alívio das tensões, então é um lugar perfeito para espairecer a mente. E a estratégia utilizada para essa região foi utilizar o mirante em formato mais curvo possível, circular, para que ele se inserisse na paisagem. A partir do momento que a gente tem uma face sem quinas, a gente consegue ter uma ideia mais ampla o campo visual e a gente fica mais inserido no espaço. E essa mínima intervenção de colocar só um deck e um guarda-corpo foi necessário para a gente criar uma atmosfera realmente de natureza e colocar uma árvore bem grandiosa nesse centro marcou, né, para dividir esse espaço que é mais natureza da edificação e da rua. Então, ele funciona dessa forma. Aqui tem mais algumas perspectivas da edificação em si, como é que ficou a volumetria, algumas fachadas. Aqui, ó, o espelho d'água que eu falei, é toda a lateral dessa fachada. Aqui a gente tem mais algumas internas, aqui ó, a entrada do café, que conecta a biblioteca com o pátio. Aqui a gente tem o terraço. Aqui a edificação é o centro, né, que é a abertura zenital, como conecta visualmente todos os espaços, que foi a intenção. E aqui a entrada lateral, né. E para esse projeto eu achei importante eu destacar as considerações finais desse projeto, que a minha intenção foi mostrar como o espaço pode ser considerado uma ferramenta, um aliado no processo de aprendizagem e trazer essas discussões em torno da temática da neuroarquitetura e mostrar principalmente de forma prática os conceitos dessa ciência, já que na hora da pesquisa eu via tanto conceito, via tanto teoria e não sabia como aplicar de verdade, como é que eu enxergo essa ciência comprovada no espaço. E provocar, é claro, o interesse no estudo pela área, trazer para nossos colegas mais interesse, né, para que a gente possa evoluir mais ainda essa área e aplicar em diversas tipologias. E hoje eu trouxe na educacional, que eu acho super importante, e tanto para evoluir a tipologia educacional, quanto para evoluir as questões da ciência que vem sendo estudada. Aqui são algumas referências que eu utilizei para fazer o projeto. Obrigada. É isso. Parabéns, Jael, pela sua apresentação. Obrigada. Muito bem. Muito profissional e competente. Meu Deus, eu me senti muito uma rádio, muito rápida. Não, foi ótimo. Então, gente, eu quero... Como eu não sou muito formal, eu fiz a abertura sem muitos comentários formais, né? Mas quero agradecer a presença de todos, né?
e dar a palavra agora à nossa convidada, né? Espera que eu deixei aqui fechado. Nilza Andrade Baqueiro, que é de praxe, a gente começa sempre com a convidada, certo? E aí teria a palavra para fazer os comentários iniciais, ok? Jael, só tira sua apresentação. Eu vou tirar agora. Eu vou tirar da TV, tá? Desliga, Catarina. Tá dando eco, a gente acha que é ali. Lídia, é melhor você desligar o áudio do pessoal. Nilza? Opa. Será que Nilza está escutando? Eu acho que tá, peraí. O microfone dela tá aberto. Não. Será que ela teve algum problema de conexão? Já você consegue mandar uma mensagem para ela? Tô mandando agora. De repente foi alguma instabilidade na conexão. Tá até dando sinal de que está que o microfone. Que o microfone está até aberto aqui. Ela disse que tá ouvindo. Ih, caramba. Deve estar sem som. Talvez seja melhor sair e entrar de novo. Se ela sair e entrar, geralmente resolve. Nil, tenta entrar e sair. Sair e entrar. Ai, desculpa, a mente da formanda está bugada. Já gastou muito neurônio, né, já? Já gastei. Essa falação. Gente, eu vou tirar um print aqui, várias pessoas. Tá. 35 pessoas. Tinha mais ainda, porque quando ela acabou a apresentação, algumas pessoas saíram. Chegou a ter 40 pessoas. Gente, sou uma celebridade. Então, é uma celebridade, viu, Jael? Arrasou. Sua cara. A neuroarquiteta, aí. Obrigada, gente. Vocês são uns fofos. Tô vendo as mensagens. Tô vendo que... não, Nil tá aí ainda, né? Nil tá aí. Tá. Eu vou mandar ela tentar entrar com o celular. Ela saiu. Talvez ela não tenha hábito de usar o Google Meet, né? Não sei. Mas às vezes acontecem umas coisas insanas, assim, que não tem explicação. Porque às vezes você pode ter bloqueado pelo navegador o áudio. Não, e o Google Meet, a pessoa tem que saber que tem que sair pelo telefonezinho. Se você não tiver entrado já e saído algumas vezes, né? O professor Eduardo, que trabalhou comigo esse ano todo, ele, depois de muito tempo, ele descobriu que era no telefonezinho, ele só apertava no xizinho de fechar a janela. Acontece muito. Mas às vezes o som fica louco. Teve uma vez que eu estava numa banca, foi no final no segundo semestre de 2020, Bonfim estava na banca, eu quase morri de rir, a minha voz começou a sair. Ele ficou falando que eu estava parecendo a mulher do filme do Chamado. Aí botava o cabelo para frente, assim. Ele falou, bota o cabelo para frente, Lídia, agora e fala. Eu falei, sem performance. Vou sair, voltar e voltar a ser o mesmo. Que vai ser melhor. Mas acontece.
ideologias. Tem vontade própria. A gente tem que lembrar que está sendo tudo gravado, tudo pode ser usado contra nós como Ai, bullying. ai. O Fernando falou que no semestre, no SLS, a coisa que ele mais ouvia na turma era: professor, você ainda não está compartilhando a tela. Ele começava a dar aula, ia passando os slides, só que ninguém estava vendo nada. A segunda coisa mais falada é: professora, seu áudio está desligado. Seu áudio está fechado. Olha, na nossa turma tinha uma coisa que, assim, quando começava a compartilhar, ainda não estava compartilhado, no fim dizia assim: está subindo a Caetano Moura. Aí era o que a gente mais ouvia. A Bonfim é maravilhoso, gente. É muito bom. Ai, Bonfim. Uma me mata de rir. A gente tem também a opção de começar logo o professor Fernando. Eu acho que a gente pode fazer isso, né? Acho que a gente pode começar pelo professor Nilo. E quando a Nilda voltar, ela fala, né? Para a gente não atrasar aqui. Pode ser? Pode ser? Aqui. Claro. Bom, queria iniciar agradecendo a Jael e a professora Lídia pelo convite. É sempre muito bom estar nessas bancas, vocês sabem, a gente gosta, né? A gente aprende, né? A gente vê as pessoas, principalmente agora, né? Que a gente está distante. Então, Jael, e além do mais, vendo você tão assim amadurecida, né? Com uma apresentação muito boa, segura, né? Você vai vender muito bem os seus projetos. Aliás, vender é ruim. O verbo não seria tão... Você vai transmitir muito bem as suas ideias, você vai convencer, não é, pela competência e pela maneira como você apresenta. Bom, a Nil apareceu. Eu posso dar minha vez à Nil. Ver se o áudio está saindo. Pode ser? Hein, Marcos? Você que é o presidente, eu acho que... À vontade, vamos experimentar agora, ver se está funcionando o áudio dela. Isso. Oi, gente. Pronto. Desculpa aí, eu tive que entrar pelo celular, não sei o que foi que houve, até reiniciei meu notebook aqui, desculpa. Foi emoção, Tranquilo. O trabalho estava tão maravilhoso. Então, Imagina, seguinte, acontece gente. toda hora. Pois é. Fique à vontade. Seguinte, eu queria me apresentar rapidamente, né, para todos saberem mais ou menos a minha bagagem profissional, né? Eu sou arquiteta, estudei primeiro na UFBA, mas acabei me formando pela Unifax tempos depois. E, enfim, conheci e trabalhei muitos anos com construção, na construção civil, incorporação e tal. Então, essa é a minha experiência, porém, eu conheci Jael justamente na área educacional. Nós trabalhamos juntas nessa escola de inglês, quando ela ainda era estudante. E, em primeiro lugar, agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Muito feliz de ver o desenvolvimento de Jael como profissional, nossa colega agora. E, assim, houve muitas coincidências. Realmente é um trabalho que emocionou por vários aspectos. E coincidência também na minha história, porque o meu trabalho também de TFG também foi nessa área. Não sei se Jael sabe. Foi na área de Pau da Lima. Na época foi um espaço multifuncional, não era focado para educação, mas era uma coisa também num miolo de Salvador. Então, assim, houve algumas coincidências que me reportou para essa época, que também mexeu com a emoção também, né? Muito legal. Mas, enfim, falando do projeto de Jael, como acho que todos viram, realmente uma qualidade maravilhosa. Eu, como arquiteta que constrói, com esse projeto aí já dava para, com certeza, partir para edificar, né, realmente esse projeto. E foi muito bem detalhado. Eu queria, primeiro, parabenizar a Jael pela escolha. Muito legal ela escolher não só a educação, como trabalhar nesse projeto de uma área mais carente, trabalhar com as pessoas mais carentes, trazer a coisa da arquitetura, né, para quem não tem arquitetura. Porque a gente sabe que a nossa cidade é uma cidade
na minha época falava assim, 70%, não sei se ainda é esse percentual, 70% de construções irregulares e tal, justo no miolo também. Então, trazer essa coisa de trabalho, né, profissional, intelectual, tudo isso para quem não tem, é maravilhoso. E ótima escolha, muito bom. E a qualidade do projeto em si, a questão da neuroarquitetura, né, que para mim também é um pouco novo, e todos os conceitos que já eu trouxe, ela conseguiu aplicar no projeto, deu para ver a qualidade da apresentação maravilhosa, bastante profissional. Isso eu tenho visto, que comparado com a época que eu fiz meu TFG para agora, realmente eu acho que essa garotada aí, com tanta ferramenta, deve ser, né, além da competência, as ferramentas, claro que ajudam, é uma qualidade muito superior ao que eu via na minha época. Então, assim, é só parabenizar, gostei muito do projeto. Ela conseguiu trazer o conceito para o projeto, ficou lindo, a apresentação ficou maravilhosa, e eu gostei de tudo. Ia amar que esse projeto realmente estivesse lá em Pau da Lima, né? Em São Marcos e Pau da Lima é quase o mesmo bairro, praticamente. Seria maravilhoso que a gente pudesse contar com equipamentos como esse. E é isso, é parabenizar a iniciativa e está prontinho para um concurso, Jael. Obrigada. Boa sorte. Eu acho que era isso que eu queria contribuir e agora queria ouvir os outros também. Obrigada, Nilza. Obrigado, Nilza. Aí eu agora pergunto assim, se Jael quer falar alguma coisa ou quer deixar para falar no final, depois dos comentários. Eu falo no final. Certo. Ok. Então agora com a palavra o professor Minho. Tá mudo. Tá sem microfone. Desculpe. Pronto. Então, como eu falava anteriormente, a apresentação de Jael tem essa qualidade, né, que a gente já pontuou, a professora, a nossa colega Nilza também já pontuou sobre a sua apresentação, e você defende muito bem o seu projeto, a gente vê o seu entusiasmo, tem toda uma pesquisa que a gente sabe que você fez e que você tem segurança no que você apresenta. É uma proposta assim que tem essa atualidade na nossa contemporaneidade, né? Essas questões todas relativas à educação, essa revisão necessária, né, das metodologias em função das novas tecnologias, né? Então, tudo isso é muito atual e muito bom de ser discutido e a gente fica assim muito satisfeito de ver sim uma aluna da nossa escola com essa postura, não é? O projeto, como projeto de arquitetura, é um grande projeto. A gente, às vezes, fica com pena de vocês enfrentarem um tema tão assim grande e com tanto trabalho, e a gente vê que você trabalhou muito, não é? Por conta da escala do edifício, não é? Está muito bem, assim, em termos do que você tem como organização dos espaços, dos níveis, não é? A relação, inclusive, de acessos, né? As barreiras, né? Apesar de você não ter uma barreira de entrada, mas a gente percebe todo o cuidado que você teve com o acesso aos ambientes, né? E, então, eu acho que está muito bem representado, né, no edifício o seu conceito, né? Eu acho que isso é interessante. Eu vi também o auditório, que você trabalhou bem, a gente conversou na pré-banca sobre o auditório, você reviu, né, o espaço do auditório, acho que ficou muito bem. Não vou falar aqui por cada um dos ambientes que a gente conhece bem e, na verdade, durante a pré-banca foram poucas as considerações também que a gente fez, né? Vi que você tratou o entorno do edifício, da implantação, como a gente tinha pontuado naquele momento, na pré-banca. Aí tem umas questões só que são observações, Jael, que você considere assim sempre, né? Como últimas considerações assim de um professor. Aliás, eu fui seu professor, que foi
muito prazeroso ter você como nossa aluna, não é? Eu tenho boas recordações da sua passagem, não é? Pela nossa disciplina. Então, o que eu vejo assim, é claro que são questões que você rapidamente, inclusive, você pode até, se for o caso, complementar, se for o caso, de você se deter depois sobre essas questões. Como eu falei, o entorno está muito bem, você procura tratar a arborização, o paisagismo, mas eu faria um reparo apenas no mirante. Eu achei o mirante um pouco, assim, você poderia talvez detalhar, e talvez isso fosse a questão de tempo mesmo, que você não teve, mas valeria a pena rever um pouco ali o espaço do mirante, não é? A gente sente falta, talvez, de você ter indicado assentos, não é? Enfim, aí é uma questão. As outras questões são aquelas de sempre, assim, que a gente vai deixando para o final, às vezes não aparece a solução para aquela questão e a gente fica impactado, né? Então, aquelas velhas histórias dos espaços de manutenção, prédio grande. Eu sei que você deixou lá um almoxarifado e uma área de máquinas, se não me engano, de casa de máquinas, mas você não especifica muito bem isso, né? Eu acho que um prédio dessa envergadura, ele deve ter realmente assim, um espaço que você cuide ali, o móvel quebrou, leva para lá o marceneiro, às vezes tem um marceneiro, tem um eletricista, tem uma oficina de eletrônica, uma coisa assim desse tipo. Essas coisas são bem úteis assim num prédio como esse, né? Eu não vi assim também, que também é difícil, às vezes a gente predimensionar isso, né? Uma subestação, por exemplo, provavelmente um prédio desse tamanho precisaria, né, de uma pequena subestação. E talvez também uma central de ar-condicionado, né? Porque você tem um auditório que me parece que o auditório ali ele deve ser condicionado, né, artificialmente, através de um sistema, né? Então, é isso, Jael, que eu tinha. São coisas que a gente sabe que podem ser incluídas depois, estudadas e tal. Mas você tem, assim, um trabalho belíssimo que você faz, eu acho. Está muito bem, viu? Você está de parabéns, e a sua orientadora também, tá bom? Belíssimo trabalho. Parabéns às duas. É isso, professor Marcos. Pronto, então cabe a mim fazer os comentários, né, agora. Então, Jael, eu até já disse logo quando eu comecei, né, as observações, que você, de repente, fez um trabalho profissional de apresentação muito bom, né? Se ficou nervosa, não deu para aparecer. E quero agradecer o convite e fazer uma confissão aqui, né? Que, na verdade, esse convite foi terapêutico para mim, porque eu tinha uma sensação de que você não tinha gostado muito do ateliê da gente. Então, de certa forma, o fato de você ter convidado mostrou que não foi bem assim, né? De alguma forma, aquela coisa das brincadeiras, né? Aquela coisa mais leve que a gente criava, né? Às vezes a gente pensa assim, que nem sempre é bem aceito, né, e tal, mas, pelo visto, foi. Então, eu quero dizer que seu trabalho está muito bom, está muito bem elaborado, muito, assim, bem escrito. É um tema que, por si só, já me agrada, você sabe bem disso, eu disse na pré-banca. Foi um tema do meu doutorado também, de certa forma, que eu trabalhei com psicologia cognitiva, com habilidades específicas da arquitetura, etc. E acho que, para mim, foi muito, muito prazeroso também ler o seu trabalho, e gostei muito. As observações que eu vou fazer também, como as que foram feitas anteriormente, são, assim, pequenas observações. Algumas até eu tinha colocado, algumas foram colocadas pela Nilza e pelo professor Minho. E queria dizer assim, por exemplo, com relação ao conceitual, estrutural, por exemplo, eu vi que você
coloca o pilar de seção circular como uma proposta estética e que foi muito feliz, gostei muito. Ele tira aquela sensação de que são pernas ou um paliteiro, alguma coisa assim, porque fica um resultado interessante, mas o que acontece é que em alguns momentos, no interior, eles não aparecem e eles poderiam ser substituídos porque em alguns momentos eles causam algum prejuízo funcional, e aí você poderia ter feito ele com outra forma, mantendo a malha, mantendo o desenho estrutural, mas com eles não atrapalhando tanto, e em algum momento você poderia até desviar um pouquinho a malha para eles não ficarem, digamos assim, às vezes perturbando alguns ambientes como sanitários, passando no meio de uma bancada, etc. Assim, e além disso, assim, eu quero ressaltar que fiquei feliz porque você melhorou bastante aquele layout. A gente pediu, né, para fazer um layout mais criativo, conseguir abrir os ambientes, fazer a pessoa se sentir mais com uma visão de criar, etc, etc. Uma questão importante é que a sala multiuso, toda vez que você faz uma sala multiuso, tem sempre que pensar em salas de apoio, porque você tira o mobiliário, um tipo de mobiliário, bota outro tipo de mobiliário, você tem equipamentos que podem ser auxiliares, né, para aquele uso, até almofada, né, então se você quiser usar para pessoas ficar mais à vontade numa atividade menos formal. Bom, algumas coisas, eu não sei se eu usei um recurso na outra banca, que eu acho que eu vou usar aqui também, de mostrar com a câmera. Prendeu aqui, peraí, só um instante. Deu uma confusão aqui danada. Na verdade, o que eu queria mostrar, não sei se você está vendo aí, essa passagem aqui que você cria do elevador e essa circulação, ela fica um pouco conflituosa, né? Eu acho que talvez pudesse ser pensado uma forma de... Tá dando para ver? Tô vendo. Então, porque aqui você tem um fluxo de pessoas aqui e uma saída de elevador. Geralmente a gente deixa 1 metro, 1,5 metro de distância. Então, isso seria uma coisa importante que só consegui perceber agora, na pré-banca não foi detectado. Uma pergunta que não quer calar, que eu tinha sugerido para você, que você corresse com esses sanitários um pouquinho para cá, para não perder esse hall todo aqui. É que eu não consigo posicionar direito a câmera, porque é tudo invertido. Mas esse hall que você deixou aqui, poderia ser aproveitado se você corresse com os PCDs até o arco da porta ficar aqui, né? E você aproveitar esse espaço que sobraria com mais boxes de vasos, entendeu? E aí você depois me fala. Eu sugeri, né? Mas não é uma coisa que você seria obrigado a fazer, mas é que eu acho que melhoraria bastante. Na banca anterior, eu sugeri uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com essa também, a coincidência, né? Que criar uma saída de emergência aqui seria interessante, né? Coincidentemente, foi algo bem parecido com o que aconteceu com a banca de Laís, né? E deixa eu ver o que mais. Com relação à cobertura, eu gosto muito dessa solução de quando você põe calha central, mas uma coisa que eu sugeriria para essa cobertura, para você não ter que ter uma platibanda muito grande, que você pudesse até subdividir mais essas inclinações. Talvez você pudesse botar uma paredinha aqui, porque, repare, a lógica é a seguinte: se você tem um retângulo inteiro, você colocar, e às vezes tem recortes no contorno, colocar a calha central é melhor, porque você não vai ter uma calha recortada. Aqui, como você tem elementos que dividem mais os ambientes, talvez seja até melhor ter uma parede aqui e a calha central ser aqui e aqui, porque aí você deixa para essas partes recortadas o rufo e a calha central fica toda livre, não precisa passar interrompida aqui, entendeu? Então, são estratégias de cobertura, né, que eu acho que podem ajudar, e aí você não seria obrigado a fazer uma platibanda mais alta e resolveria melhor, entendeu? Mas são coisinhas bobas que a gente acaba com a mania de professor querendo falar, né? Mas, de um modo geral,
o trabalho está excelente, está muito bem resolvido e você está de parabéns, certo? Agora seria a hora de você fazer os comentários, né, do que você ouviu dos professores. Eu primeiro agradecer todas as mensagens, né, os elogios e também as considerações. Muitas coisas realmente daria para repensar, mas realmente é aquele negócio, não parece que o projeto nunca termina, só o tempo que termina. Sempre que você olha, dá para melhorar alguma coisa. A parte do mirante, o professor falou que era bom detalhar, realmente, eu acho que daria para detalhar mais depois, só que como foi uma ideia que surgiu bem no final, acabou que não teve tempo para detalhar tanto assim. Esse espaço de oficina para concerto, a coisa de ar-condicionado, eu também achei que era preciso. Inclusive, eu quis pensar depois, aí eu falei, mas não vai dar tempo de botar esse negócio agora. Eu falei, é melhor deixar essa sala aqui, porque eu coloquei uma sala de máquinas junto com a parte do reservatório inferior, lá no fundo, na parte do estacionamento, e deixei essa sala de máquinas aí do lado do almoxarifado, pensando que poderia ser uma sala justamente, talvez, para essas questões de concerto, ou então para central de ar-condicionado, ou então de gerador, não sei. Aí, por isso, mas aí, como eu não tinha como detalhar mais, eu acabei não entrando mais nesse conceito. Em relação à malha dos pilares que o professor falou, a malha, realmente, a estrutura foi um negócio que eu bati a cabeça há muito tempo. Porque, como tem o tamanho das dimensões exatas do steel deck, alguns tamanhos acabava que eu não podia aumentar mais ou aumentar menos, e acabou que essa divisão ficou bem difícil, né? Eu fiquei redesenhando essa malha 1000 vezes, mas eu gostei da sugestão. Eu realmente poderia ter pensado em colocar esses pilares em outros formatos no meio, talvez, mas como eu pareci no início, eu já cheguei com o conceito, eu vou fazer uma malha de pilares assim, que eu acho que vai ficar bonito, né? E, enfim, acabou que eu levei e não repensei nele. Essa parte de apoio para as salas de multiuso e tal é importante para colocar, né, realmente apoio, sim, mas eu pensei no layout do hall colaborativo, tem uma paredona lá que tem na parte do lockers, que eu pensei para colocar os recursos mesmo móveis, então essa parte de almofadas, cadeiras, puffs, essas coisas, todas iam ficar localizadas lá, caso precisasse mover também, né? Claro que uma sala de apoio também seria útil, mas lá eu pensei nessa coisa para movimentar e guardar, tá nessa região. Na parte do banheiro, lá em cima, eu cheguei, antes era colado, aqueles dois eram colados no fundo, eu acrescentei mais banheiros, mas eu não sei porque eu até não puxei mais para frente, eu acho que foi por causa dos pilares, que eu não puxei mais, não sei. Agora você me mostrou, eu falei, realmente, por que eu não puxei mais, né? Mas tudo bem. E a saída de emergência no auditório foi uma coisa que eu pensei também. Inclusive, aquele recorte que eu fiz ali de vegetação saindo foi pensando nisso. Eu não sei por que eu não botei, né, no final. Mas no início do projeto eu pensei aquela saída justamente para fazer essa saída, mas como depois eu fui andando o projeto, eu acho que eu botei 2 saídas no fundo, eu falei, será que eu preciso nessa lateral? E acabei não botando, mas talvez fosse uma coisa para eu continuar. Sobre a cobertura, eu gostei da sugestão, eu realmente poderia ter explorado mais, talvez fazer mais divisões, para ficar mais baixo essa platibanda. Vou considerar, né, caso eu venha repensar esse projeto um dia, não sei tão cedo, mas um dia. Agradeço tudo. Eu não tenho nenhuma reclamação do ateliê do senhor, não. Eu, inclusive, achei ótimo todos os meus melhores projetos, exceto o que eu fiz no ateliê de Minho, que também foi ótimo, que a gente levou para a Argentina, também foram ótimos. Então, os 2 projetos dos 2 ateliês eu levei para o Arquisul, então foram ótimos ateliês para mim. É isso. Que bom, então, Jael. Fiquei feliz agora. Bom, gente, então o passo seguinte é Lídia fazer o comentário sobre a orientação. Eu vou começar agradecendo, né,
a participação de vocês, a disponibilidade, né, o cuidado de olhar o trabalho, a contribuição. Desde já, assim, acho que é muito importante, agrega muito no trabalho. E vou falar um pouquinho sobre a Jael, sobre essa orientação. Jael foi eu ganhei a Jael de presente, sabe? Eu tenho esse semestre, é o primeiro semestre que eu estou orientando alunos que foram meus alunos na ateliê, porque eu dou aula no ateliê 1, né? Então, até eles chegarem no final do curso, né? Essa é a primeira vez que isso está acontecendo, esse semestre. E Jael é muito amiga de 2 alunas que são muito próximas, que eu oriento também. E Jael ganhei de presente. Thaís e Isabel me deram Jael, indicaram a Jael de presente. E foi um processo muito prazeroso. Jael é uma menina ótima, excelente, sabe, super dedicada, né? Muito educada, muito gentil, e corre atrás, e ela vai atrás do que ela quer. A gente fala com ela, né? Comenta, faz uma ponderação, uma crítica, ela acolhe, ela pensa, né? Ela reflete sobre aquilo. Então, tem uma maturidade, né? Eu acho, de ouvir e de transformar o que você diz dentro da proposição que ela está fazendo, dentro do caminho que ela quer. Isso é muito positivo, assim, né? Tem uma postura de encarar, né, os problemas quando você coloca, né, os problemas para ela. E muito criativa, né? Ela é muito criativa, muito organizada, tem uma linguagem gráfica que eu acho muito legal. Foi um processo muito prazeroso, assim, muito tranquilo. Eu aprendi com ela também. Isso é sempre bom, aprender mais um pouco. E gente, já é esse semestre, eu acho que aconteceu tudo com ela, né? Assim, quando vocês falam as coisas, assim, e ela fala, não sei por que eu não botei, eu sei por quê, porque olha, eu vou contar para vocês, semestre Jael quebrou o dedo. Jael ficou doente, Jael perdeu um arquivo do 3D inteiro, tem que fazer tudo de novo. Jael teve, assim, acho que já estava ficando angustiada, falei, menina, vai tomar um banho de sal grosso, sabe? Não é possível. Ela ficou com o dedo quebrado, quando o dedo estava melhorando, ela bateu no mesmo dedo, machucou de novo. Eu não falei, não é possível, Jael. E ela com aquela tala no dedo, trabalhando igual uma louca, de noite, de madrugada, de dia. Então, assim, eu sei por quê, né? Mas, enfim, estou contando para vocês os bastidores, né, desse processo de TFG e de orientação. Mas, independente de todos esses percalços, eu acho impressionante, assim, porque ela vai atrás, né? Eu perdi o arquivo, não tem problema, eu vou fazer. Se escabela, fica histérica, mas senta e faz de novo. Estou com o dedo quebrado, não estou conseguindo mais. Ela dá um jeito de trabalhar. Entendeu? Então, é isso, ela não se deixa vencer, né? Ela vai. Então, assim, claro que tem coisas que a gente, às vezes, passa na discussão, porque vinham outras questões, né? E já eu tenho umas coisas assim que, às vezes, ela fala assim, Lídia, inventei um negócio aqui. Eu não sei se isso é bom. Geralmente é sempre bom, ela sempre traz boas coisas, boas ideias, né? Mas o jeito que ela vem, assim, eu estava trabalhando aqui essa noite e eu pensei nisso, e vem com uma coisa, e aí ela senta e trabalha naquilo, e isso é super legal, assim, né? Porque ela vai atrás, e ela tá lá na frente, mas aí ela tá pensa em alguma solução, ela dá um jeito de querer trabalhar aquilo, porque aquilo vai melhorar o projeto. Então, foi um processo muito prazeroso, assim, foi um presente, assim, eu agradeço a oportunidade de ter contribuído um pouquinho com a sua formação também nesse final, e é isso, assim, dar parabéns para ela pelo trabalho e pela essa resiliência, né, de assim, deu errado, mas eu vou fazer, meu Deus, está quebrado, mas eu vou trabalhar, eu estou doente, mas eu vou dar um jeito, entendeu? Isso mostra, assim, uma garra, assim, que é muito admirável, assim. Além de ser uma pessoa maravilhosa, né? É isso, gente. Obrigada a vocês pela contribuição também. Vou fazer só um comentário rápido. Lídia merece um aumento, porque além de orientadora, ela foi psicóloga durante esse processo, porque teve dias que eu falei, Lídia, hoje a orientação vai ser só falando dos problemas da minha vida. E era só, a gente passava horas discutindo as tristezas que aconteciam
apareciam durante o dia e ajudou muito, porque eu tô sozinha em Salvador, né, sem a minha família. Então foi muito importante para mim ter esses momentos de conversa. Agora que na pandemia, eu acabei me afastando também do pessoal da faculdade, os amigos que a gente não vê. Então foi muito importante, além para a orientação do projeto, foi muito importante para mim falar, né, às vezes desabafar as coisas. Eu agradeço muito. Momento de van, né, já? Verdade. Vocês, inclusive, se parecem muito, viu? Vamos lá, então. Acho que agora é assim, a hora que a gente abre para a plateia. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém da plateia? Agora é aquele momento que igual os professores esperando algum aluno falar alguma coisa na sala. Que fale Eu agora, quero. para sempre. Eu quero falar. Vai lá, Eu queria parabenizar a Jael. Eu achei incrível o seu trabalho. Achei que o nível de maturidade e de representação gráfica que você chegou foi realmente muito, muito, muito bonito. Eu também estou no meu processo de TFG e, para mim, foi aqui uma aula para eu aprimorar minha própria apresentação, minha própria apresentação sábado que oral vem, né, também. Carol? Não! Não? Sábado agora, professor. Sábado que vem. Ah, sim, eu entendi, ano que vem. Sábado que vem. Isso. Eu Sábado tô sabendo, eu tô na banca. Exatamente, o senhor está na banca. E eu fiquei muito feliz por Jael, porque a gente está junta desde o Ateliê 1 e a evolução dela é muito clara, a maturidade dela é muito clara. E eu fico muito feliz de ver tudo isso e acho que ela merece 10. Tá dando spoiler. Obrigada, Carol, você é linda. Eu lembro que, inclusive, durante algum ateliê, que eu não lembro mais, a gente chegou a pensar em fazer um TFG em conjunto, né? 2 temas que se complementavam, porque a Carol gostava dessa temática também, de envolver psicologia no projeto. Inclusive, eu vou amar ver o seu TFG daqui a pouco, daqui a uns dias também. Mais alguém? Eu quero falar. Gente, também estou acompanhando o Jael aqui. Vou até abrir a câmera. Eu estou acompanhando o Jael aqui também. Já desde do Ateliê 1, meu Deus, minha dupla, meu trio e Leandro. A gente fazia todos os trabalhos juntos, passamos inclusive pelo Ateliê de Mil, que a gente fez o trabalho que a gente levou para o Arquisul, meu Deus, o Ateliê de Marcos também foi. Nossa, muitas histórias, muita coisa. E eu estou aqui explodindo de orgulho de ver que você conseguiu. O projeto está lindo, está maravilhoso. Essa apresentação foi maravilhosa. E também que eu reconheço essas escadas da Nilson Pereira de Souza. Já gosto de uma escada. Eu sei de onde ela veio. A escola da Mansão do Caminho. Foi, a gente fez umas escadas parecidas no nosso projeto na Escola da Mansão do Caminho. Na hora que eu olhei, eu sabia de onde tinha vindo. E, enfim, nossa, muito orgulho. Parabéns, Jael. Parabéns mesmo. Você merece. Também acho que merece um 10 aí. Tô só esperando, só confirmar. Obrigada, Manu. Estão fazendo lavagem cerebral nos membros da banca. Foram contratados para isso. Bom, eu vou... Alguém mais? Oi, eu quero falar. É minha mãe. Não poderia deixar de falar, né? O orgulho, o coração aqui está saindo pela boca. Muito orgulhosa da minha filha e um pouco triste de não estar aí, poder dar um abraço agora, né? De consolo, de conforto, de parabenizando ela porque eu achei olha o pai aqui atrás. Né? Eu achei o máximo a apresentação, porque minha filha, quando começou, a gente morando aí junto com ela, eu era aquela mãe que queria levar ela no ponto do ônibus, e ela, não, mãe, deixa eu quero crescer, né? E eu, aquela mãe protetora, sempre querendo estar junto, ficava tensa quando ela ia para a faculdade, ia buscar ela, esperando lá embaixo, ela com medo, aquela coisa, insegurança. E hoje tivemos que passar por essa situação de deixar ela aí sozinha. Sei que ela enfrentou muitas
dificuldades, teve que superar muitas coisas, especialmente depender totalmente de transporte público para tudo, né? Para ir no mercado ali, ela tinha que depender de um transporte, quando a gente carregava, não dependia disso, né? Então, eu sei como ela se superou muito na vida e também com relação à faculdade. Eu vejo assim o quanto estou orgulhosa da minha filha, sabe? Ver ela falar por esses minutos aí, para mim, já sabe, dominar o assunto. Eu realmente reconheço que os professores observaram, né, com relação ao projeto, e a gente que não entende muito, a gente pensa, poxa, estava perfeito, para mim estava perfeito, eu até coloquei aí, para mim está 100, mas aí tu vê as observações dos profissionais e vê que realmente precisa do estudo, né, da capacitação para a pessoa conseguir enxergar. Mas eu tenho certeza que minha filha é bem tudo isso que a Lídia falou mesmo, ela é guerreira, o próprio nome dela quer dizer isso, né? Guerreira. E então eu tenho certeza que ela será uma excelente profissional, que nada vai impedir, porque todas as dificuldades que ela enfrentou nesses 3 anos que ela ficou sozinha aí, ela se superou, aprendeu a lidar com coisas da casa que ela não fazia, e fazer isso aí tudo, esse projeto, né? Sendo que tinha que parar para fazer sua alimentação, comprar sua alimentação, essas coisas todas, e mais essas dificuldades que surgiram, eu acho que ela se superou muito, e eu estou muito orgulhosa de você, minha filha, para mim você é 100. Eu não daria menos do que 10. Isso é do coração de mãe, porque não foi só as questões do projeto, mas a questão da vida. Eu acho que o profissional não é só profissional no seu trabalho, ele tem que ser eficiente em tudo na vida, né? A gente tem que conciliar a nossa vida com tudo que envolve nossa vida. E eu acho que ela conciliou tudo isso, né? Conseguiu conciliar a sua faculdade, os seus compromissos com a faculdade e com a sua vida, né? Que ela se tornou independente praticamente. E em alguns momentos trabalhando, né? Nesse semestre a gente disse para ela dar uma paradinha para conseguir dar conta desse trabalho, mas ela antes estava trabalhando tudo. Então, é uma menina muito guerreira, esforçada, como a Lídia falou, tenho certeza que ela não vai tomar essas observações e deixar para o lado, ela vai guardar isso aí, vai querer melhorar, vai crescer, vai se aperfeiçoar, e será uma excelente profissional, né, pai? Parabéns, filhota, viu? Parabéns, você merece. Obrigada. Nem vou falar porque eu não quero chorar publicamente. Eu estou aqui me segurando, mas eu agradeço a todos vocês por terem dedicado esse tempo com a minha filha como profissionais, eu sei, mas professor é aquela profissão maravilhosa, né? Professor é a profissão que dá mais orgulho, que a gente leva para o resto da vida, a gente nunca esquece dos nossos professores, embora às vezes no momento a gente ache ruim alguma crítica, mas depois a gente vê o quanto isso foi assim de crescimento para a gente, né? Isso acrescenta na vida da gente. Então eu tenho certeza que esse momento vai ser guardado, né? Não só na vida dela, como para a nossa, como pais, e a gente fica muito orgulhoso e agradecido a todos vocês, tá bom? Obrigado, Júlia, pela sua fala. A minha mãe é a Claudete. Júlia é minha irmã. Ah, Claudete. Que eu estou no computador da minha filha aqui. Pronto. Cadê minha irmã falando É bom você não falar mesmo, não, para não manchar a sua maquiagem. Eu vou aproveitar agora que me chamaram também. Eu queria dizer que tudo isso que foi falado sobre ela, realmente, ela é digna desses elogios, porque eu sempre falo isso, eu não canso de dizer que Jael é a minha maior inspiração viva. Ela é minha irmã mais velha, então sempre, desde pequenininha, eu sempre olhei para ela com esse olhar de admiração, sabe? Então, eu mais do que ninguém, assim, por acompanhar ela, né? Desde pequenininha, eu tenho essa propriedade para falar de que ela é um exemplo, seja na vida pessoal, seja na acadêmica também, né? Então, ela é um exemplo para mim e eu estou muito orgulhosa de ver ela chegar até aqui, sabendo, né, dos bastidores, de tudo que ela passou, ver que ela está chegando aí e com essa fala, com essa propriedade, com essa segurança, eu fico muito orgulhosa da minha irmã e é isso. Te amo, Jael. Te amo. Saudades. Que coisa linda esses depoimentos, viu?
O presidente pode chorar também, não? Eu estou emocionada já aqui. Eu vou passar vergonha, vou ter que desligar minha Eu câmera. acho que eu cheguei a uma conclusão, viu? Eu acho que a banca não vai se reunir mais. Eu já vou dar a nota aqui. Eu posso ler logo aparecendo? Democraticamente? Brincadeira. Mais alguém? Que deu agora, né? Bom, eu vou colocar, então, aqui um link para os membros da banca, né, Minho e Nilza, entrarem nessa outra sala. A gente vai dar uma saidinha, vocês podem fofocar à vontade aí, e aí a gente sai dessa sala e vai para essa outra, para poder fechar o parecer e a nota, certo? Vocês viram aí? Minho e Nilza. Nilza tem que sair dessa daqui primeiro. Tem que sair da sala. Marcos, eu já Sair vi, sim. dessa, Obrigado. cara. Certo.